Vamos orar. Agradecemos, Pai, mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos e de entrarmos na Tua presença com temor e tremor, porque Te reconhecemos e adoramos como Deus santo, maravilhoso, amoroso, misericordioso, mas um Deus que precisa ser levado muito a sério. Um Deus que trata com seriedade a Tua obra, as nossas vidas, um Deus que não brincou de religião com a morte de Teu Filho, e ao instituir um povo chamado pelo Teu nome, comprometer este povo contigo. Estremecemos quando pensamos na forma como os crentes em geral têm tratado com brincadeira as coisas de Deus. E nós sabemos que isso explica tantas derrocadas, tantas dores, tantos gemidos, como Paulo deixou claro, escrevendo aos Coríntios, falando da profanação da mesa memorial, e por conta disso, disse ele, explicou a razão porque havia tanta propagação de doença, de morte e de lerdeza espiritual no meio do povo. Pedimos que na Tua infinita misericórdia permitas que nessa caminhada com a Tua palavra o nosso temor ao Teu nome cresça. Ele é o princípio da sabedoria. E quando não caminhamos em princípios de sabedoria, nós fazemos uma caminhada irresponsável e perigosa. Quando na verdade fomos chamados a uma caminhada elevada, caminhada de graça, para viver, ó Pai, na altura da oferta do Teu amor, do Teu companheirismo, da Tua companhia. E é disso que temos tratado ao entrarmos pela tipologia no tabernáculo, e rogamos que nos conduzas pelo Teu Espírito, ajudando-nos a atentarmos para essa caminhada. É justamente do que estamos tratando. Pedimos que nos fales mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler Êxodo 30, e exatamente como acabamos de orar, vocês têm ouvido isso, viram isso mais uma vez, da última vez que consideramos aqui, quando passamos pelo altar de bronze, que o tabernáculo, que representa a obra e a pessoa de Cristo, oferece para nós, mostra, estampa para nós, a grande lição do tabernáculo, a didática de Deus, é um apelativo, ele de falar de uma possibilidade e lançar um apelo sobre a possibilidade. Eu abrir um caminho de intimismo comigo, aí ele apela, entrem por ele. Agora, ao entrar por esse caminho, andem de conformidade com as minhas orientações, com os critérios estabelecidos por mim. Deus não mudou nunca. Existe um mau hábito, crescente, mas por conveniência e pecado entre nós, de achar que por conta da graça, e as pessoas pensam que porque fala-se na graça, Deus mudou, né? Então que por conta da graça, todas as coisas são absolutamente toleradas, todos os abusos, todos os descuidos, todas as negligências, as sentenças, maldições, avisos, advertências do tipo, tira a sandália dos teus pés, esse lugar em que pisas é santo, isso tudo desapareceu. Não existe isso. Eu acho muito significativo que as mais pesadas exortações de juízos de Deus estão no último livro da Bíblia, que faz parte do Novo Testamento, a revelação da graça, da aliança. Não existe sentença pior do que as que você vai encontrar nas 7 cartas das igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. Então, quando você ouve o que o Senhor diz a respeito da igreja de Laodiceia, quando você ouve o que ele diz sobre Pérgamo como juízo, sobre Tiatira como juízo, sobre Sardes, ele falou para a igreja. Então quem pensa que a graça fez com que todas as coisas ficassem debaixo de um Deus brincalhão que está do outro lado do berçário rindo para os bebezinhos que estão deitados lá no berçário, estão muito equivocados. É lá no finalzinho do Novo Testamento. Se ele pusesse em Mateus, você ainda arranjaria uma conversa aí do tipo, mas depois disso ele foi mudando, passaram 3 anos. Não. João estava tendo a visão do Cristo glorificado e ele comunicando estas coisas, continuando a ser o mesmo Deus que disse para Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. E eu gosto de interpretar isso assim, anda na minha presença e vê como anda. De qualquer maneira. Então, a caminhada com Deus, ele nos convida para entrarmos na intimidade. Quem fica pensando nisso, Deus me ofereceu intimidade, tudo está aberto, sim, tudo está aberto, mas há uma forma de andar até chegar lá. Há alguns critérios. Quando você não atende os critérios, não precisa, mas não precisa ficar pensando em juízo, pensa em perdas. O fato de que Deus não vai arranjar atalhos para te encontrar. Não existe isso. Primeiro de tudo, ele diz, entra pela porta, ela é Jesus. Não tem segundas alternativas.
Quem anda por aí pensando, não, mas a gente vê, não é evangélico, mas é muito piedoso, participa ativamente das atividades da sua comunidade, está lá em toda, mas é muito piedoso, e o Senhor considera, cuidado com isso. Ainda ontem, domingo, pregando em Ribeirão Preto, estávamos considerando que, é o que está lá na mensagem que vocês acabaram de receber por e-mail, o fato de que o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que está nos céus, não diz Mãe nossa, tio nosso, irmão nosso, Espírito elevado não sei de quem, é Pai nosso que está nos céus, é você e Ele, sem intermediário, e não fez concessão nenhuma para outra categoria parental. E isso está escrito há 12.000 anos. Se alguém se pretende estar participando de um cristianismo e fez uma leitura errada, vai dar com os burros na água, sem desculpa. Não tem desculpa. Vamos desculpar os africanos de Bantu, vamos justificar os que estão lá no meio de Marajó. Mas o mundo ocidental que tem acesso a esta revelação, se não a lê, canta. Não tem mais desculpa. Pai nosso, então não tem mãe nossa, não tem tia nossa, irmã nossa, espírito nosso, é Pai nosso e acabou, é você e Ele, sem intermediário. Botou intermediário, vai acompanhar o intermediário para os cantos dos infernos, com toda certeza. Então, não é que, é claro, esse é um discurso totalmente impopular. Hoje se faz igreja populista, não é? Senão ninguém fatura. Mas ele é um discurso verdadeiro. Tentando tapar o sol com a peneira, camuflar Deus, enfeitar Deus para que fique mais engraçadinho e tenha adeptos, isso não existe. Então ele diz, olha, entra pela porta, é Jesus, não tem atalho, não tem segundo caminho, não tem alguém mais próximo, não existe. Entra por ele e dá de cara logo com o altar do sacrifício, vai para a cruz. Foi ele quem estabeleceu. Vai me seguir? Tem cruz. Não vai ter isso de que a vida vai ficar facilitadinha. Tem cruz, tem renúncia. Nunca renúncia foi coisa gostosa. O evangelho desloca, desinstala. Entende? O evangelho não agrega nada na sua vida, não acrescenta o que você já trouxe. Ele tira o que você tinha para pôr as coisas de Deus. Isso machuca, isso é antipático, desaloja. Então quem fica pretendendo para ganhar adeptos, facilitar as coisas, está pregando satanismo, heresia, paganismo, não tem isso. Tem um altar de sacrifício e não para por aí. Então vamos a Êxodo 30 e vamos ler os versículos 17 a 21, que é a sequência, não é? A minha versão tem um título colocado pelo tradutor, A Bacia de Bronze. E dentro do texto da versão também fala bacia de bronze. A palavra hebraica não traduz bacia. Traduz côncavo ou quadrado. Uma mesma palavra para dizer coisas totalmente díspares. Côncavo ou quadrado. A lógica é que nos faz pensar numa bacia. Num côncavo que seja redondo, porque o fato de ser côncavo não significa que tenha que ser redondo. Porque essa palavra é usada como quadrado em outros lugares. Pode ser oval, pode ser um quadrado vazio, né? Ou por dentro, né? Então, mas isso aqui não é importante. O que é importante é para que serve. Isso é o que importa. Eu estou falando isso porque a maioria chamou esse altar, e é um altar de pia. E aí vocês viram o cúmulo, né, do pieguismo tradicional. Do batista que escreveu isso, chama de pia batismal. Aí piorou 10 vezes mais. Fonte batismal. Ficou sem perdão isso aqui, né? Mas, e essas pequeninas coisas são capciosas. Elas falam dos ranços religiosos dos nossos nobres teólogos e crentes. Então o texto diz assim: disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. E mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração.
É claro que o critério quanto ao uso do altar da purificação é pesado, como tudo que diz respeito à lei. Mas o que importa é o espírito que está nele. O que diz aqui é que ele seria um altar para purificação, para lavagem dos ministrantes. Eles lavariam mãos e pés. Há textos que sugerem a ideia de que também lavariam o rosto, fariam uma ablução completa. Mas a ordem era que lavasse mãos e pés. E isto tem toda uma significação. Preste atenção, o altar está colocado depois do primeiro, certo? O altar de entrada é o altar onde tem que subir, é o altar de sacrifício, é onde você queima a sua oferta pelo pecado, oferta de celebração, de gratidão, nós já vimos isso aqui. Depois que você faz essa oferta, que é o seu ponto de sua senha para entrada, porque é onde você pega o bilhete de passagem, é o sangue que é derramado, sem isso você não entra. Alguém diria, pronto, e é verdade, o perdão foi dado, certo? Sacrifício feito, sacrifício assumido, identificado com sacrifício, perdoado. Acabou aí, deixa eu entrar. Opa, não. Você está liberado, você agora está do lado de dentro já. Mas até chegar a mim, vamos lembrar, a arca, lá no fundão, até chegar depois do véu, você precisa dos outros altares. Bem, gente, nós estamos falando da caminhada da vida espiritual, nós estamos falando do crescimento da santificação, nós estamos falando daquilo que Paulo chamou de desenvolver a vossa salvação, que é o crescimento da nossa santificação. E santificação, palavra em desuso, demodê, no vocabulário evangélico dos dias de hoje, continua sendo aquela mesma palavra arcaica, primitiva da revelação de Deus. Santificação, separação do pecado, separação do mundo. Então, logo depois do altar, o compromisso é purificação. Primeiro vamos pensar em purificar para quê? Olha, você sabe que todos, sacerdotes e não sacerdotes, tinham acesso ao primeiro altar. Não foi o que aprendemos? Dali para frente, só sacerdotes. Então, dali para frente, só quem serve. Mas nós todos somos informados pela revelação do Novo Testamento, que tem muito mais intensificação em Apocalipse, que a partir daquele altar, eu e você, mesmo quem jamais tendo qualquer ascendência arônica, fomos transformados em sacerdócio real. Então somos um corpo sacerdotal. Corpo sacerdotal significa corpo de sacrifício, corpo ministrante. Então é corpo que serve. É um corpo de servos, corpo que ministra. Bom, todos então são sacerdotes a partir desse altar. E todos, como na instituição do tabernáculo, teriam que ir por dentro do tabernáculo ministrando e servindo. A primeira ordem é, para me servir você tem que se lavar. E não mudou. A caminhada vai requerer isso de você sempre. Então é lavar-se para poder servir. Fixe a isso que é muito interessante. Lavar-se para servir. Para o sacerdote da lei, se não lavar, morre. Não fica impedido de servir, morre. Para o sacerdócio real, é lavar para servir, ninguém vai morrer mais. Mas tem que se lavar. Então vamos pensar nos desdobramentos dessa pia de purificação ou altar de purificação para servir. Eu quero ler alguns textos com você que vão ajudar muito. Por exemplo, vamos a João capítulo 13, que é um texto que fala de lavagem. Vamos lá. Um momento muito especial do contato de Jesus com os discípulos, mas é esse movimento, especialmente entre ele e Pedro, que eu quero salientar aqui. Eu vou ler desde o versículo 3, João 13, a partir do versículo 3, o texto diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.
Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí o versículo 11 vai dizer que ele estava fazendo referência a Judas. Ora, nesse jogo aqui de palavras entre Jesus e Pedro, nós temos uma coisa muito interessante. O Senhor vai me lavar os pés, querendo dizer, e diz: não vou permitir isso, porque era afrontoso, entrando dentro do contexto da cultura, que não é tão importante para nós agora. Aliás, eu diria nada importante, mas aí a guisa de informação. Geralmente, o chefe da mesa, o chefe da casa, aquele que ia receber os seus convivas, ele oferecia água para que os convivas lavassem a si próprios, mãos e pés, para poderem ocupar espaço na mesa. Ou enviava um servo que fazia esse trabalho. Se ele recebesse, mas isso era de uma raridade a toda prova, alguém superior a ele, ele se encarregava, em último caso, de lavar ele mesmo os pés daquela pessoa. Jesus é esse que está recebendo. Os que estão à mesa, todos os discípulos, são seus convidados. Então, ele sair da mesa, sendo maior do que eles, não era apenas o chefe da mesa. Ele mesmo disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou isso. Ele disse isso nesse momento, porque ele sabia o que estava na cabeça deles. Ele tinha a indiscutível posição de autoridade sobre eles. Ele sai da mesa para ir lavar os pés dos discípulos. Isso chocou Pedro, mesmo porque havia muito de jogo cultural nisso aí. Não oferecer água para lavar os pés de alguém era humilhar a pessoa, era condicionar a pessoa a um constrangimento sem precedente. Não oferecer água, e ela tem de comer com mãos sujas e pés sujos no meio dos outros. E às vezes, para humilhar, fazia-se isso. Então, era para alguém ter se apressado, lavado as mãos de Jesus, os pés de Jesus, e ele sai e ele vai fazendo isso. Aí é quando Pedro grita: o Senhor vai me lavar os pés? De maneira nenhuma, não vou deixar isso. Aí Jesus diz para ele: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Pedro não esperava por isso. Primeiro que ele estava vendo Jesus dar uma outra significação ao lava-pés. O lava-pés era: eu estou te honrando e possibilitando que você fique à mesa. Agora, se eu não lavar, não tem parte, então uma purificação. Se é uma purificação, se é um ritual, lava também minhas mãos e minha cabeça. Não. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo: você não está entendendo nada. Quem já está lavado não precisa de lavar a não ser os pés. Quem já está limpo não precisa lavar nada a não ser os pés. Vocês todos já estão limpos. Aí em João 15:3, ele explica isso. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho dado. O lavar os pés aqui, Pedro, é para que você tenha parte comigo na intimidade, nessa mesa do intimismo. Se eu não te lavar, não importa que você esteja lavado pela palavra que vos tenho pregado, você não vai participar desse intimismo, esse processo de purificação. Aqui, é claro, você tem um simbolismo que cresce de uma forma muito linda. Ele manda na lei que os sacerdotes se lavem a si mesmos no altar da purificação, mas aqui é ele quem opera isso. É verdade. Mas isso não desfaz o meu movimento. A minha consciência de que preciso dessa lavagem e a busca dessa lavagem, que o homem não se limpa a si mesmo. Então vamos ver como isso acontece. Veja, Tito 3,5, e depois eu vou ler Hebreus 10:22, porque esses dois textos ficam fechando o pensamento, ficam muito bem associados, bem colocados. Veja, Tito 3,5, Paulo diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele usou o verbo lavar.
Nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz esta função de depuração, de purificação. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo aí é símbolo de purificação, a ação do Espírito Santo na vida do crente. É isso que então vai se completar em Hebreus 10, porque em Hebreus 10 você vai ouvi-lo no convite para chegarmos ao Santo dos Santos, ele dizendo no versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e todos os nossos corpos lavados com água pura. Lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo, o que ele está dizendo é que eu tenho um ato consciente de depuração, que eu busco. Quem vai me lavar é ele, mas quem busca essa purificação sou eu. É uma ação minha, eu tenho que me lavar para servir. Isso fala de testemunho de implicação, isso fala de testemunho que vem mais à frente agora mesmo aí, porque é o testemunho do crente, mas isso fala de consciência, de depuração, de liberação para estar nesse lugar limpo da intimidade com ele. Só à luz de Hebreus 10, 22 você entende. Quando ele diz que você tem de estar lavado da má consciência, certo? Aspergido e lavado da má consciência. Ninguém tem condições de se aproximar de Deus debaixo de culpa. Não há paz. E é o maior bloqueio que existe na vida do crente. É a nota mais intensa da falta de purificação, o sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa aponta minimamente duas coisas, e minimamente, que alguém tem algo contra mim ou que eu tenho algo contra mim, não é que Deus tem algo contra mim, entende? Alguém tem algo contra mim, então eu tenho que ir lá consertar, ou eu tenho algo contra mim. Eu posso estar muito consciente de que Deus me perdoou e eu não me perdoei, e isso cria bloqueio, e isso atrapalha tudo. Era algo que estava entre Jesus e Pedro. Pedro trai, sendo o único que prometeu que não faria, e no primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele oferece restauração, porque ele sabia que não teria condição de Pedro ficar perto dele, não mesmo. Quando alguém avisa que aquele que está lá na praia é o Senhor, a primeira coisa que Pedro faz é pular dentro d'água. A última coisa que ele queria era se defrontar com ele. Mas não teve jeito, né? Ali era uma rota, era uma via de uma única mão. Então ele foi mesmo na direção do Senhor, não tinha outra alternativa, e se viu cara a cara, mas imediatamente Jesus se comunica com ele, não com os outros, e oferece restauração na área em que ele caiu. Então, da parte de Deus, dificilmente teremos problema, uma vez que a gente, arrependido, chega a ele e pede perdão, ele não se faz de rogado. O problema é o que redunda daí. Por exemplo, é muito fácil a gente aprontar com terceiros e pedir perdão a Deus. Resolve o quê? Absolutamente nada. Está escrito em Mateus 18, certo? Você vai ficar dando círculos em vão, não vai a lugar nenhum. Suas ofertas não serão aceitas, seus cultos não é fruto de fé. A Bíblia diz, se você tem que oferecer ao Senhor alguma coisa e lembra que seu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, vai lá, acerta com ele, depois vem e entrega a oferta. Estamos fechados, não tem jeito. Tentar tripudiar, achar que tem atalho, não, mas nessa situação, porque naquele dia foi de tal maneira, tudo é conversa fiada. A consciência fica sem paz e há o bloqueio entre Deus e você. Mais uma vez, aberta a coisa, pedido perdão, está tudo limpo. Mas eu tenho que transferir isso para mim. Eu tenho que passar isso para mim mesmo. Eu tenho que me encarar, como eu gosto de dizer, me olhar no espelho e dizer, ô sujeito, você não é melhor do que isso mesmo, por isso você aprontou, mas eu vou perdoar você. Vamos ficar bem. Porque o exercício, o auto-uso, a autotransferência, o uso do perdão para si mesmo é a coisa mais difícil, fique sabendo, na experiência cristã. São dois extremos. Ou o sujeito é cínico, e aí não significa que ele está transferindo perdão para ele mesmo, ele simplesmente não assume pecado nenhum, ou ele é piedoso pelas vias erradas. Ele não se liberta, ele não se dispensa, ele não se libera. Está entendendo? Ele está sempre trancando tudo, sempre amarrando. Fiquem sabendo, é o maior número de problemas que a gente encontra na vida de crentes em termos de terapia.
A dificuldade do sujeito se... E quando o coitado convive com alguém que fica lembrando a ele o pecado dia e noite, que ele cometeu trocentos anos atrás, assim mesmo. O sujeito deu um tropeção, 15 anos passados. E aí alguém que está do lado dele, todo dia lembra ele isso. Todo dia lembra ele. É difícil, viu? Salomão já até deu uma sugestão. Mandou morar nos fundos mais águas furtadas. Disse que é melhor. Então veja, essa transferência de perdão para si mesmo é um tremendo desafio. Mas ela tem de acontecer porque é um processo de purificação. Sem ela, você não chega lá. Sem ela, seus pés estão sujos. E aí a coisa complica. Seria até aqui, fazendo um trocadilho, dizer que é mais fácil o sujeito se dar conta de que lavou as mãos, né? Mas não consegue lavar os pés, os próprios pés, e por aí vai. Então o altar da purificação, ele é rota de acesso imediata. Está do lado de dentro, está depois do altar do sacrifício, e é o primeiro compromisso. E é claro, à luz do que acabamos de ler aqui em Tito, em Hebreus, também sabendo que se trata de um processo do Espírito de Deus, a gente entende que é o Espírito Santo que nos purifica, é algo que a gente busca, e ele usa a palavra para nos limpar, como Jesus falou em João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra. Como purificará o mancebo, o jovem, né? A velha tradução dizia o mancebo. Como purificará o jovem o seu coração? Observando-o conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus é um instrumento de que se serve o Espírito Santo para nos depurar. Lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo, pela palavra. Ele usa para limpar, ele usa para nos trazer consciência, e por aí vai. E essa questão aí de transferir perdão para si mesmo é uma coisa muito séria. Paulo era alguém muito bem resolvido, entendo assim, porque uma certa vez ele disse, escrevendo aos Coríntios: a mim pouco importa ser acusado por vocês ou pela minha consciência. Quem me julga é o Senhor. Aí mais para frente ele diz assim: e se a minha consciência me condenar, maior é Deus do que a minha consciência. Esse homem estava muito bem resolvido. E ele nos manda aprender com ele, não é? Então nós temos esse altar logo de imediato. E aí, a partir, preste atenção nisso que é muito importante, a partir do altar da purificação, você tem acesso ao primeiro nível da intimidade maior. Vamos lembrar, é que eu estou aqui com aquele mapinha antigo, né? Da primeira vez, Vamos lembrar, a primeira via é o altar do sacrifício, a porta de entrada, logo após a porta. Em seguida, ainda na área externa, aqui está o lugar santo, certo? Então, em seguida, ainda na área externa, o altar da purificação. A partir daqui, nada mais existe em termos de altar. Você tem que se purificar para entrar no primeiro nível da sua comunhão, o lado de dentro. É lá que vamos encontrar os outros altares. E aí isso tem um significado muito importante. Porque isso aqui é visível a todos. Gente. É que não dá mais para ver daí, está muito escuro, né? Lembra do desenho aqui do tabernáculo na parte de trás? Olha só, este altar e a pia que tá logo aqui adiante está visível a todo o povo. Mesmo que a entrada não estivesse aberta, as pessoas têm acesso àquele primeiro altar, entendeu? Então, o trânsito dos sacerdotes na área externa era visível a todos. Então, esses dois caminhos, o acesso a esses dois altares, ou os movimentos feitos em função desses dois altares, são movimentos visíveis a todos. Vamos pensar em cima disso? Isso tem significado? Estamos trabalhando com a didática que chamamos de tipologia. Por que tem significado? Quais os dois altares? Quais são os dois movimentos na vida espiritual que o tabernáculo está dizendo para mim que ficam visíveis a todos? A minha conversão, meu sacrifício pessoal na identificação com o sacrifício do Filho de Deus, que a gente chama tecnicamente de conversão, nascer de novo, e a minha purificação para servir, aptidão espiritual para servir, preparação na palavra para servir. Isso é público, isso é notório a todos.
Isso todos os homens podem ver, e Deus também vê. A partir daí, o que vai acontecer, só Deus vê. Só Ele interessa. Você já entrou no Santo dos Santos. Isso. A segunda parte seria a metanoia? Não, metanoia é a conversão, né? É o arrependimento, mudança da mente. Transformação de caráter. Vocês estão se referindo aqui aos 2 primeiros caminhos? Sim, a evidência da graça, a evidência de que você nasceu de novo. É o que torna evidente. Por quê? O altar seguinte é um altar que compromete. Ninguém vai ao altar seguinte se não for ministrar. Certo? Então, quando eu chego ao seguinte altar, eu já estou dizendo para todos que estão me observando que eu avancei. Eu não fui apenas ali me servir da dádiva do céu. Eu me comprometi com ela. Nesse ato do altar, alguém tem que perceber que saiu fumacinha de mim, que eu queimei lá. É preferível que comece pelo cônjuge, pelos filhos, por mamãe, por papai, né? No mínimo. Se a coisa fica a nível de eu vou ali e me sirvo, a coisa fica pagã. Uma pessoa costuma dizer para mim, lamentar, é crente há muitos anos, tem uma família inteira no mundo. Os filhos vivem da pior forma possível, só não matam os outros, por enquanto. De resto, e eu tenho cuidado da filha dessa mulher também. Há poucos dias ela me passa um e-mail e ela diz assim: olha lá com quem ela está saindo de novo. Olha com quem ela está se metendo. Eu oro dia e noite a Deus para que dê um homem temente a Deus a minha filha. E olha com quem ela foi se meter. Aí eu mandei uma resposta para ela: fulana, aonde que Deus daria a sua filha que não o teme um homem temente a Ele? Ele vai amar o homem temente a Ele. Amanhã eu tenho que consertar isso, às 3 da tarde. Vai ela e marido lá para consertar isso. Presta atenção. Eu estou orando para Deus dar um homem temente à minha filha. E ela não tem mesmo? Eu falei, primeiro ela tem que ter, peça a Deus que ela tema ao Deus que pode dar um homem temente a Deus para ela. Entende? Serviço do altar, isso é muito fácil. Eu me sirvo das ofertas religiosas. Então, quando eu vou para o altar, eu queimo ali. Alguém vai ver que perdeu algo em você. Perdeu você para Cristo. Você consegue levar isso para casa? Leve. O primeiro sinal da conversão genuína é que sua família perdeu você para Cristo. Foi Jesus quem disse isso, gente. Não sou eu que estou fazendo deduções. Qualquer dedução não passa da nossa axiologia. Não, foi ele quem disse. Ninguém há, ele falou. Não, ele não disse ninguém há. Ele disse todo que amar pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ninguém há que tenha lançado a mão no arado e olhe para trás, que seja apto para o reino de Deus. Ele não alivia nada. Primeira característica de conversão: alguém me perdeu, porque outro ganhou. Se espiritualiza muito, todo mundo vai dizer, o diabo perdeu, e eu quero ver. O diabo me perdeu porque agora eu sou de Cristo. É fácil dizer que o diabo perdeu, é a minha opção, eu decidi que o diabo me perdeu, e daí? Até provar, né? Não sei nem se ele tinha ganho alguma coisa. Como é que pode dizer que perdeu? É verdade. Perdeu para alguém insignificante. Isso, perdeu para alguém insignificante, que nunca vai testificar se perdeu mesmo ou não, nem vai admitir, né? Então, é no mundo real, é no mundo onde você manifesta a sua vida, que vai haver evidência de que perdeu. O nome disso é conversão. Você se desinstalou. Mas não fica aí. Você vai se comprometer e começa um processo de purificação onde ninguém vai atrás de você. Oh, que interessante. Até o altar vai, né? Dali para frente só quem serve. Olha só. Ninguém vai atrás de você nesse processo. Mesmo quem vai assistir cultos com você, porque você convida, etc. Se você vai para outro altar, a pessoa fica. Porque, na verdade, é comprometimento. Você está se envolvendo em coisas onde as perdas são maiores. Você está se envolvendo em coisas que não dão lucro, não tem retorno. Não há ganho. Não tem aplauso. Tem não. É uma fase até de solidão. Sim, mas são
altissimamente bem-vindas e maravilhosas, etc. É que ninguém acompanhe mesmo, né? Então, a partir daí, isso tudo é visível, ó, tudo isso é visível, tudo isso é visível. A partir daí você está pronto para entrar naquele terreno onde só Deus vê. Ali não tem estardalhaço, não tem alvoroço, que ninguém vai escutar nada. É só Ele que vê. Mas é muito interessante, porque aí eu volto para o desenhozinho, né? Bem encostadinho a primeira cortina, bem na entrada, o primeiro altar lá de dentro do lugar santo, que é a mesa da proposição, a mesa dos pães da proposição. É o altar, mesa da exposição do pão, é o altar do meu alimento espiritual, alimento da fé. Aqui eu vou comer de Cristo. Intimidade. Já começa por aí. Eu sou o pão da vida. E ele associou a esse conceito a ideia de alimentar-se. Certo? Ele vai repetir isso em Apocalipse para dizer que ele é o maná escondido, para mostrar a superioridade daquele pão que foi comido, e os que comeram daquele pão morreram. Ele disse, mas quem se alimentar de mim vai viver para sempre. Essa mesa que está do lado de dentro, no lugar da intimidade, fala do comer de Cristo. Aí tudo muda. Por que essa mesa não é pública? Os outros dois altares são públicos. Por que essa mesa é da intimidade? Porque mesa, comer, comunhão, fala de lugar reservado, fala de intimismo, fala de aproximação, cara a cara, fala 2 pessoas, 4 pessoas, família, fala de vida íntima. Agora já não há mais participação pública. Agora é algo seleto, é aquilo que eu vou fazer que só eu tenho acesso. E por alimentar-se de Cristo, não pense só, embora tenha validade, porque também não tem como você fazer diferente. Não pense só em meditar na Bíblia, entrar por dentro da revelação da palavra escrita. Esta é uma forma de se alimentar de Cristo? Sim, porque Ele é a palavra. Mas quando se fala de alimentar de Cristo, nós estamos falando daquela linguagem de Paulo em Filipenses capítulo 3. Quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tomando a forma dele na sua morte. Quero conhecê-lo não tendo a minha própria justiça. Alimentar-se de Cristo fala de busca dessa natureza. É o Cristo em vós, esperança da glória. É a linguagem do próprio Senhor Jesus quando disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É aquela linguagem dele que antes de mandar os discípulos saírem a campo, os chama ao lugar. Primeiro Jesus chamou os seus para estarem com ele. Então, alimentar-se dele é algo que é reservado. Exige um movimento específico. Exige uma saída de cena. Pronto, era essa palavra que estava faltando. Até agora, os movimentos são públicos, são expostos. Eu estou no cenário. A partir do momento em que eu entro no lugar da intimidade maior, eu saio de cena. Eu gosto de pensar, claro que é uma comparação assim muito pesada, com a experiência de Jacó no Val de Jaboque, quando ele volta de lá. Ele entra de uma forma e volta de outra. Quando ele volta, inquestionavelmente perguntariam suas mulheres e seus filhos, algo aconteceu com ele, não anda mais da mesma maneira. Ele entrou andando de uma forma e voltou andando de outra. Ele entrou andando bem e voltou capengando, machucado na coxa, porque lutou pessoalmente com o próprio Senhor Jesus, o anjo do Senhor. Então, esse alimentar-se de Cristo, que eu estou chamando aqui de sair de cena, é importante que a gente saliente isso, porque joga por terra esse conceito festival de igreja, de culto, de ser crente de uma forma tão festiva, tão alvoroçada, tão oba-oba Jesus. Entende? Comer dele é uma separação que requer renúncias mesmo. Você não pode fazer as duas coisas. Paulo faz distinção entre mesa do Senhor e mesa dos demônios, para falar de uma mesa que não seja do Senhor, pelo menos isso. Para falar que a mesa do Senhor, ela não tem equiparação. Não há duas mesas. Então eu vou
Para eu me alimentar de Cristo, eu preciso estar pessoalmente com Ele. Isso me tira de rota. E isso não significa que eu vou ser eremita, eu não preciso estar explicando essas coisas aqui, seria agredir a inteligência de vocês. Mas, pelo menos assim, de forma pincelada, não significa que eu vou ser eremita, não significa que eu tenho que me enfiar dentro de um convento, não significa que eu vou me alienar da vida, não significa que eu pare de trabalhar, que eu pare de estudar, que eu então vou só cuidar de coisas espirituais. Não é nada disso. Não existe coisas espirituais e coisas materiais na vida cristã. Significa que aquilo que eu vou fazer na minha comunhão com Ele vai adquirir sobreexcelências que vão sempre secundariar todas as coisas, até os meus atos mais imediatos e comuns. Eles estarão secundariados, não abandonados, mas secundariados. Foi nesse plano que Jesus falou: quem amar mãe, pai, irmão, irmã, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vou secundariar. Isso vai envolver até coisas muito pequenas da vida, porque vai entrar na questão do caráter, entende? Vai entrar na questão daquelas marcas chamadas piedosas da minha forma de andar, que está na contramão do popular. É assim que se faz, é comum a todos e por aí, né? Então o comer dele é adquirir da sua natureza, é alcançar intimismo, já estou do lado de dentro. E é muito interessante, gente, mas demais, que o altar do candelabro, que a gente chama de testemunho porque é luz, também está do lado de dentro. E quando você pensa em luz, inevitavelmente você pensa em Mateus 5, Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. Quando ele também disse que ele próprio era a luz do mundo. Se eu sou a luz do mundo, por que eu estou lá dentro? E não esse altar está do lado de fora. Porque esse altar aí de luz e testemunho tem um significado de... É muito importante por isso. O testemunho, ele se manifesta diante dos homens, mas ele é um compromisso com Deus e para Deus. É um compromisso de adoração, entendeu? O ser luz. Porque o ser luz aqui tem um significado muito mais do que essa ideia de dar testemunho de, mas é autenticidade, porque a luz e o candelabro que está ali, o altar de ouro, que era o altar das lâmpadas, que era o altar da luz, das luzes, ali à esquerda, segundo o desenho, aquele altar ali é o altar que fala do azeite que está queimando o tempo todo, que aparece lá em Ezequiel como sendo os 2 filhos do azeite, etc. Isso nos fala de Espírito Santo. Isso nos leva de imediato para Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, salmodiando e cantando a Deus com hinos e cânticos espirituais. Está falando de ato de adoração, como é para Deus, entende? Você se enche do Espírito, não é para que o populacho olhe e diga santo homem de Deus. Você se enche do Espírito para poder ser adorador de Deus. Essa luz parte primeiro para Ele, entende? É um iluminar do lugar santo. Olha que coisa linda, é do lado de dentro. O que vai acontecer é que não tem teto, quem está do lado de fora vai ver o fulgor, vai ver o brilho, porque o brilho é a essência, e aí o brilho não fala de você brilhando, é o que está dentro de você. Linguagem de 1 e 2 Coríntios capítulo 7. O que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7? Mas Deus nos iluminou com a glória da face de Cristo e colocou esse tesouro dentro de vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ele está usando uma metáfora onde ele está fazendo uma viagem enorme para os dias de Gideão. A luz está dentro de vasos de barro. Ela só pode vir para fora quando o vaso quebrar. Quando o vaso quebra, ninguém presta mais atenção no vaso, só na luz. A excelência do poder é de Deus. A luz está lá dentro. Lembra dos vasos de Gideão? Eles quebram os 300 vasos, a luz vem, apavora todo mundo e eles ganham a guerra. A excelência do poder é de Deus. E a luz só brilha quando o vaso quebra. Mas a luz está lá dentro porque ela é testemunha. Ela é o azeite que não pode faltar na lâmpada das virgens. Entendeu? Então é testemunho, é do lado de dentro, é para Deus a luz. Luz do mundo, para Deus a luz. O mundo vê o reflexo dela. É onde você alcança o lugar de adorador, em espírito e em verdade. Olha como é íntimo, em espírito e em verdade. João capítulo 4, lugar de adorador. Se alimentou de Cristo, só resta agora adorar, né? Botar essa luz que é dele, eu comi dele, eu estou brilhando. Botar para fora, diante de Deus, é junto ao altar. Isso tudo ainda para me levar lá, ainda não cheguei.
na presença dele. Claro, gente, estamos falando da caminhada do dia a dia com ele, mas também o tabernáculo vai nos falar de todo o fruto da obra de Cristo na minha existência com reflexo ou em direção à eternidade. Então está me falando daquilo que vai se tornar a consumação. Então vamos pensar assim, na minha caminhada cristã, a consumação é a minha intimidade com o Deus Pai, onde eu posso, como em Hebreus 10, usufruir da plenitude da presença dele, me encher de alegria e adorá-lo e servir. Estou lá, vivendo na presença dele todo dia nessa intimidade. Mas em termos da obra de Cristo na minha existência, significa, lembrando de 1 Coríntios capítulo 15, que eu passo por todos esses altares que representam Jesus e depois, com Cristo, eu me rendo ao Deus em quem todas as coisas são consumadas, é a arca. 1 Coríntios 15. Vamos lembrar que tudo que Jesus está fazendo conosco desde a sua encarnação é visando a consumação em que Ele conosco se renderá totalmente ao Pai e Deus será tudo em todos. Certo? Esta será a consumação completa. Ele está apenas nos mostrando que nesta caminhada terrena nós podemos ter sombras destas coisas no nosso movimento. Lá nesse lugar santo, eu já sou a luz que adora. Logo depois, eu estou apto para, inevitavelmente, volte ao desenho, e se o desenhista copiou a orientação de Êxodo de forma correta, ele botou o altar do incenso, o altar de ouro, no meio do caminho, percebe? Juntinho do véu. O autor de Hebreus diz, inclusive, que esse altar já está do lado de dentro do véu. Ele botou bem juntinho do véu, de maneira que eu não tenho por onde passar. Eu só posso entrar lá com o incenso. Quando você vai para Apocalipse 5:8, você lê que o incenso são as orações dos santos. Certo? Qual é a oração mais curta? Uma das orações mais curtas, porque ela é dita numa palavra só, que eu posso dizer. Eu vou dizer que tem umas 3, pelo menos. Qual é a oração mesmo mais curta? Em termos de oração, quem lembra qual é a oração mais curta que eu posso dizer? Uma única palavra. Se você diz assim, aleluia. Aleluia é uma oração, mas é uma adoração. Amém. Amém. Essa é a oração mais curta que eu posso dizer. Como dirá o irmão o amém sobre a sua oração se ele não pode entendê-la? Então, amém é uma forma de oração, certo? Amém é a palavra mais curta. Se amém é oração, amém é incenso. Amém é minha oração. Amém é um incenso que eu ofereço a Deus, certo? Só que Apocalipse me informa no capítulo 2 que amém é o nome de Jesus. Assim diz o amém. Certo? Ora, se você junta essa salada de tipos, o que você entende é que quando você ora, você está oferecendo Jesus e o seu sacrifício na sua vida a Deus. Este é o significado último da ideia de oração, o altar do incenso. Porque o incenso é o aroma que sobe. E o aroma que sobe era tudo que Deus queria no sacrifício lá do primeiro altar. Ele só recebe o aroma, mais nada. Entende? O altar recebe a vítima, o fogo queima a vítima, o altar fica com o sangue, com a gordura, com as cinzas, e o que Deus recebe é o aroma, o óleo de libação que é jogado sobre o incêndio. Esse aroma é incenso. E Paulo diz, você é o aroma de Cristo para Deus. Você é o bom cheiro de Cristo que Deus aspira. Quando eu chego no altar do incenso, eu estou oferecendo Jesus em mim. Claro, eu acabei de comer dele e me enchi do Espírito dele, só sobrou ele agora para apresentar a Deus. Você não é nada, entendeu? Em outras palavras, entendeu? Você não é nada. Você nunca vai chegar diante de Deus sendo quem você é. Coitadinho de você. É Cristo em vós, esperança da glória. É esse que você tem que levar para Deus. Só Ele. Você começa com Ele e termina com Ele. É Ele. Estou bem arrepiadinho aqui, viu, gente? Isso é muito bom. É Ele, o tempo todo. Aí você chega diante desse altar, você o oferece. O véu se abre, você não vai oferecer mais nada, só recebe. Entendeu? Você oferece até o altar do incenso. Dali para frente, é a glória que desce e recebe tudo sobre a arca. Amém? Muito bom, né? Terminou. A gente volta e continua isso aqui
o tabernáculo pelo lado de fora. Ó Pai, nós te agradecemos porque a porta foi aberta e entramos, aleluia. Tu nos levaste através desta porta. Tu fizeste tudo, meu Deus. Nós nem olharíamos para essa porta se tu não a mostrasses a nós, caminho aberto. Eu te agradeço com gratidão e também choro com tristeza, a tristeza daqueles que, tendo entrado pela porta, não querem seguir além. Não querem nada com o altar da purificação. Jamais estão interessados, meu Deus, no que está além do véu. Tem misericórdia, são tantos. Mas eu te glorifico pelos poucos que foram além do véu. Eu te glorifico pela proposta de irmos além do véu. Cristo em nós, Cristo em nós. Eu lembro o cantor da minha geração cantando Jesus em mim. Oh, meu Rei, eu não tenho outra coisa a te oferecer. Eu não tenho um Kleber melhor para te dar. Mas o teu filho em mim é o que tu queres. É Cristo em minha vida, é Cristo na vida de teus filhos. É Ele que tu aspiras. É o aroma do seu sacrifício. É dele que queremos nos alimentar, comer deste pão do céu, pão da vida, aleluia. É da sua luz, da sua glória que queremos resplandecer diante dessa cortina que o Senhor rasgou. E queremos nós mesmos ser o altar do incenso, Senhor eterno. Nós queremos ser a fumaça que aspiras. Jesus, o bom cheiro de Cristo em nós. E aí é só contemplar a Shekinah descer sobre aquela arca. E aí é receber a manifestação da glória, da intimidade do Pai, o Pai que abraça os filhos, o Pai que salta com eles, o Pai que faz a festa. Glória ao teu nome. E lamentamos pelos que perdem tanto por tão pouco, Pai. Oh, meu Deus, as tuas riquezas, Paulo falou, riquezas da glória, Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da glória de Deus. Nós te exaltamos por esse tesouro revelado a nós. Nós te exaltamos porque o Senhor já fez tudo. Como disse o autor de Hebreus, o caminho foi aberto, o caminho está franqueado pelo o novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado, pela carne de Cristo, pelo seu sangue. E aí ele chega e diz, aproximem-se, aproximem-se, tudo está feito, tudo está aberto. Senhor, não sabemos ou não queremos pensar nas nossos movimentos retroativos, não queremos pensar em que lugar do tabernáculo estamos, mas queremos entender e viver e buscar de Ti a realidade de avançar e caminhar e ir além do véu. Queremos passar do véu. Queremos ser achados ali onde Josué encontrou simbolicamente o caminho e não se afastava da tenda, mesmo que Moisés saísse, lá ele ficava. É onde nós desejamos estar, é onde queremos ser encontrados. O Senhor abrigo, o Senhor refúgio, o Senhor companheiro, o Senhor reconciliador que nos absorve e nos enche na sua plenitude. Senhor, é a vida do Teu Filho em nós, então isso vale mais que o mundo inteiro, isso vale mais que a vida. Ó Senhor, é o que queremos, e não queremos Te pedir nada além disso, o resto é por Tua conta, e o resto é resto, meu Deus, isso é tudo quanto queremos, Te exaltamos, em nome de Jesus, aleluia, amém.